Fala pessoal, boas-vindas a todo mundo a mais uma análise visual detalhada trazida pela Ford College. Hoje a nossa explicação vai direto ao ponto, em algo incrivelmente poderoso e essencial para quem já está com a mão na massa desenvolvendo na Web3, a automatização de tarefas na rede Solana usando os plugins Sendai. Na nossa última conversa, a gente viu como domar o código do Claude para fluxos de trabalho na Solana, garantindo aquelas saídas super consistentes e determinísticas. Pois bem, agora é hora de dar o próximo passo lógico. Vamos pegar essa saída estruturada do Claude e plugar direto num pipeline de execução. É basicamente transformar a intenção em ação real na blockchain. A gente vai montar um esquema robusto onde a IA pensa e o plugin executa. Aqui está o nosso roteiro de hoje para construir essa arquitetura. Primeiro, o cérebro e as mãos. Depois, a anatomia de um plugin Sendai. Em seguida, o ciclo de iteração. Aí vamos focar em garantir a segurança e, por fim, os próximos passos. Bora lá! Beleza, vamos mergulhar nisso. Seção 1. O cérebro e as mãos. A base absoluta da nossa automação. Para que a automação na Solana seja realmente segura e não dê dor de cabeça, a gente precisa separar completamente o planejamento da execução. Pensem nisso como uma linha de montagem industrial de alta precisão. Do lado esquerdo a gente tem o Claude, que é o nosso cérebro. O trabalho dele não é apertar parafusos na rede, mas sim gerar uma planta exata, ou seja, um objeto JSON rigidamente restrito. Já no lado direito, temos os plugins Sendai, que são as mãos mecânicas. Elas não pensam, não inventam moda, simplesmente pegam esse JSON, fazem a leitura e executam as chamadas RPC direto na Solana. É exatamente essa barreira que transforma a criatividade imprevisível da IA em uma automação previsível e segura. Seguindo em frente para a seção 2, a anatomia do plugin. Vamos dar uma olhada em como essas mãos mecânicas funcionam por dentro. E o que é realmente interessante sobre essa estrutura é como cada engrenagem interna tem que estar perfeitamente alinhada para não deixar nenhum dado cair no chão. O esquema de entrada age como aquele filtro inicial rigoroso que recusa na hora qualquer formato estranho. O handler é o nosso motor principal, mapeando a entrada para ações de verdade. Depois, temos a camada de API externa, que é literalmente a ponte conversando com a Solana, geralmente usando ferramentas como o Web3.js. E claro, o logging, que captura cada respiração do sistema para a gente ter observabilidade total caso algo saia dos trilhos. Para alimentar essa anatomia perfeitamente, o disparo inicial tem que ser cirúrgico. A gente começa forçando a IA a agir como uma máquina fria e restrita. Esse trecho mostra o tipo de prompt que a gente usa. Pedimos para o Claude soltar um JSON estrito para uma tarefa específica, tipo criar uma conta de teste na rede. Sem introduções amigáveis, sem explicações em Markdown, só dados brutos e legíveis por máquina. E ao amarrar os nomes dos campos e os valores permitidos já no prompt, a gente garante que o cérebro fale exatamente o mesmo idioma que o esquema de entrada lá do plugin Sendai está esperando, sem ruídos. Muito bem. Seção 3, o ciclo de iteração. É aqui que a gente refina a nossa máquina. Construir essa linha de montagem não é mágica, requer engenharia contínua. E a gente usa esse loop de iteração assistido por IA. Primeiro, gerar. A gente bate no Claude pedindo o JSON e o código do handler. Segundo, executar. A gente roda esse plugin num ambiente super controlado, tipo uma localnet da Solana, e vai capturando todos os logs. Terceiro, analisar e refinar. Aqui a gente compara o que a IA entregou com o que o plugin realmente exigiu. E a regra de ouro para esse loop dar certo é manter as iterações curtas e alterar apenas uma variável por vez. Se mudar código e prompt ao mesmo tempo, vira um caos para debugar. E para que esse ciclo funcione de verdade, a divisão de trabalho tem que ser respeitada à risca. Dá só uma olhada nessa tabela. O prompt do Claude tem a responsabilidade exclusiva de gerar intenção estruturada. O handler do plugin foca unicamente em validar e executar a ação RPC na Solana. E o harness de execução, que é o ambiente de teste, fica ali só observando e gerando logs. Deixar essas fronteiras bem claras facilita absurdamente a nossa vida na hora de consertar os erros. Se o JSON vem quebrado, o culpado é o prompt. Se a execução falha, a gente vai direto checar o render. Simples assim. Atenção total agora para a seção 4, garantir a segurança. Porque prevenir desastres na blockchain é literalmente salvar dinheiro. Quando a gente mexe com infraestrutura on-chain, onde as transações são imutáveis e custam taxas de verdade, a cautela tem que ser extrema. A IA é brilhante, mas a gente tem que tratar ela como um funcionário muito genial, só que completamente não confiável. Olha bem para essa frase de impacto. As saídas da IA são entradas não confiáveis até serem rigorosamente validadas. O nosso cérebro nunca, de jeito nenhum, pode operar as mãos sem passar por uma aprovação casca-grossa do sistema antes. Então, o ponto crucial é implementar este checklist antes de deixar qualquer ação passar. E não basta a sintaxe do código estar correta, a semântica também tem que ser segura.
Validar o esquema garante que os tipos de dados estão certos. Ter caminhos de erro determinísticos significa que o sistema sabe exatamente como falhar com elegância se o Cloud acabar alucinando um JSON mal formado. E claro, tudo isso registrado num log estruturado. Mas, prestando bem atenção, existem duas defesas nesse checklist que merecem um destaque todo especial. A primeira grande defesa é o dry run, ou a execução simulada. É um ensaio geral absolutamente vital. O plugin Sendai mapeia tudo o que ele planeja fazer, todos os métodos RPC e argumentos, mas ele não puxa o gatilho, não altera a rede. O pulo do gato é, se a gente roda esse dry run com o mesmo prompt várias vezes e o resultado das ações simuladas começa a flutuar ou mudar, isso é um baita alerta vermelho. Indica instabilidade no prompt. Nessas horas, o processo deve ser abortado imediatamente antes que qualquer recurso seja gasto na mainnet. Isso ilustra brilhantemente a nossa segunda grande defesa, a chave de idempotência. Imagina que a rede dá um soluço, ou o loop da IA trava, e tenta reenviar a mesma tarefa de criar uma conta 3 vezes seguidas. A gente definitivamente não quer criar 3 contas diferentes na Solana e torrar taxas à toa. A chave de idempotência assegura que, não importa quantas vezes a instrução repetida bata na porta do plugin, o resultado vai ser exatamente igual ao do primeiro sucesso. É o nosso escudo definitivo protegendo a rede contra spam acidental. Chegando na nossa seção 5, próximos passos. Como a gente prepara o terreno para o QA, o Quality Assurance. Com a arquitetura segura, o passo seguinte é preparar a depuração de qualidade documentando o que deu certo. A gente precisa agrupar todos estes artefatos. Os prompts finais, um JSON que seja muito representativo, o código do plugin todo validado e pelo menos 3 logs de execuções de sucesso. Além disso, ter respostas mocadas, ou seja, respostas estáticas e simuladas do Claude, é uma jogada de mestre. Isso acelera absurdamente os nossos testes, porque a gente remove a latência e a variabilidade da IA e foca 100% em ver se o comportamento mecânico do plugin está redondinho. E para fechar a nossa análise de hoje, fica essa provocação para vocês pensarem. Quando o inesperado inevitavelmente acontecer lá na blockchain, como isolar e descobrir de onde veio a falha? A culpa foi do modelo da IA, do nosso prompt ou de um bug no plugin? Ter toda essa estrutura muito bem desenhada que vimos hoje é o que permite identificar e resolver essas anomalias em tempo recorde. Vale lembrar que essa explicação incrível faz parte dos materiais educacionais produzidos pela Ford College. Para mergulhar de cabeça no ecossistema Web3 e dominar ainda mais as ferramentas de desenvolvimento da Solana, deem um pulo lá no portal ford.college. Valeu demais pela companhia, um grande abraço e até a nossa próxima análise técnica.